que quando eu comecei eu fiz um apanhado geral, né? Antecipei algumas coisas, até do que eu vou falar hoje, do que vai acontecer na Terra, né? Quando a abertura dos selos, sete cálices também. Isso são o julgamento de Deus sobre a face da terra. Mas eu me lembro que eu falei sobre o segundo, sobre o arrebatamento da igreja, né? Como se dará, está lá em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 16, 17, que a trombeta soará, não é isso? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, exato. Depois nós que estivermos vivos, né? Ou seja, a geração que estiver viva para contemplar este grande evento que é o arrebatamento. Eu creio que vai ser a nossa geração, amém, irmão? Então nós seremos arrebatados, né? Tirados à força, literalmente, né? Ou seja, vai haver uma geração de cristãos que não passará pela morte. Porque na escola a gente aprende que nasce, cresce, envelhece e morre. Mas a geração que contemplar o arrebatamento e for no arrebatamento, porque você pode ver ou ver que sumiu e não ficar, né? Se eu fosse você, eu seguiria o conselho da ministra Rita Pereira, anotava tudo, porque caso você não suba, você vai buscar seus rascunhos para você, né, ver o que foi que o pastor me ensinou, o que é que vai se suceder. Não, se fosse você, anotava tudo, viu? Não deixava passar nada. E o arrebatamento, justamente, será um evento a qual Cristo virá somente para a sua igreja. Não será a volta visível. Amém, irmãos? Muitas pessoas confundem. Não, o arrebatamento será, na verdade, a volta invisível de Cristo, que os salvos encontrarão com Ele nos ares, e assim nós estaremos para sempre. Lá na frente, outra multidão vai se juntar no final da tribulação, ou grande tribulação, que eu vou dar os termos hoje. Eu fiz de uma maneira assim, não, irmãos, que é um termo só para não complicar, mas hoje eu vou especificar, porque é chamado a tribulação e a grande tribulação. Amém, irmãos? Mas daqui a pouco eu explico sobre isso. Então, a igreja já vai estar no céu, desfrutando das boldas que na verdade é a festa, que a Bíblia, ela simboliza como a festa do noivo com a noiva. E esse evento que nós estaremos, lógico, antes das boldas, nós iremos passar pelo bema. Quem se lembra? É o julgamento. Esse julgamento não é para condenação, mas é para cada um receber o seu galardão, a sua coroa, o seu prêmio. Amém? Lógico que vai haver diferenças, de acordo, eu falei na semana passada, eu só estou recapitulando, amém, irmãos? Eu falei na semana passada que as nossas obras serão comparadas, né, a elementos como palha, madeira, joias preciosas, ouro, prata, e o que for de ouro, prata e pedras preciosas, se passar pelo fogo, vai permanecer, mas ouro e palha não permanece. Ou seja, é o tipo de coisa que a gente faz que acha que está agradando a Deus, mas não está. A gente só está querendo se aparecer. A maneira como faz, você pode fazer até correto, mas se a intenção do seu coração estiver errada, Deus não vai aprovar. É fazer da forma correta e com a intenção correta. Vocês estão comigo, irmãos? Então não adianta só obedecer. Queira ser fiel, queira ser leal. E os 7 anos, né, após o arrebatamento, que se iniciará no céu, um evento de 7 anos, e paralelamente também na terra, esse evento do céu, né, que se inicia com o bema, né, o julgamento que a igreja vai comparecer, não é o julgamento do trono branco, amém, irmãos? Amém? Esse julgamento será para o nosso galardão. Só que, como eu disse, aqui na terra vai se iniciar a tribulação, porque a igreja foi retirada, a igreja não está mais aqui. Aqueles fiéis, aqueles crentes chatos, aqueles crentes que pegavam no seu pé, aqueles que gostavam de santidade, de orar, de buscar, de honrar, de se submeter à sua liderança, é essa turma que vai. É esses ratos de igreja, é esses, né, puxa-saco, né, desculpe o termo pejorativo, do pastor. Amém, irmãos? É esses que vão.
Talvez você não se alegre com isso, mas é verdade, irmãos. Porque, na verdade, o arrebatamento vai ser como um filtro, sabe, pastor Pedro? É a primeira leva, né, daqueles que aproveitaram esse período e lavaram as suas vestes. Não deixou faltar o azeite na lamparina. Vocês entendem? Mas se uma turma leva a vida de qualquer jeito, não ora, não busca, não se submete, não anda em santidade, não procura entrar dentro do propósito específico do chamado de Deus para a sua vida, essa turma irá subir no arrebatamento? Certamente não. Lógico, muitos serão salvos na tribulação. Mas o que eu vou descrever a partir de agora, eu já descrevi assim, logo na primeira etapa, mas eu não sugeriria para você, se você estivesse querendo ficar aqui não, irmãos. Porque a panela vai ferver. O caldo vai engrossar. Se você acha que é ser perseguido, fique aqui para tu ver. Vocês estão comigo, irmãos? Então, a tribulação, né, e eu especifiquei aqui, amém? Será um período total de 7 anos. Quantos anos será a tribulação? Que na verdade será dividida em 2 partes, amém? Assim como o bema, né, após o arrebatamento, né? Primeiro começou o quê? O arrebata. Aí vem o bema, que é o julgamento dos cristãos lá no céu, não para a condenação, mas para receber o seu prêmio, o seu galardão de acordo com as nossas obras, amém, irmãos? Você não é salvo por obras, mas se você faz algo com fidelidade, com lealdade, com dedicação, com suor realmente para promover o reino, lógico, você vai receber o seu galardão. E cada irmão vai ter o seu prêmio diferente um do outro, de acordo com o seu esforço, amém? A sua fidelidade e a sua obediência a Deus e às suas lideranças. Aí vem o período de 7 anos só no grande banquete lá no céu, e aqui a panela fervendo. Vocês estão comigo? É como se estivesse no caldeirão da bruxa queca e o diabo botando fogo atrás e a panela vai ferver. Vocês estão comigo? E esse período de 7 anos que as pessoas ficarão aqui será dividido em a tribulação, diga assim, a tribulação e a grande tribulação. Pronto, esse é um período de 7 anos que vai ser justamente paralelo. Enquanto a igreja está lá nos céus, paralelamente, os que ficaram aqui vão passar por grandes constrangimentos e o tempo do juízo de Deus, porque vai ser realmente a última semana das 70 semanas de Daniel, que quem sabe, talvez eu ainda fale sobre isso, nesse Descomplicando a Teologia, a escatologia, mas é um assunto meio que muita gente não tem assim, a facilidade de pegar. Mas não é difícil não, amém, irmãos? Então nós entendemos que esse período de tribulação é dividido em quantos tempos? 2 tempos. Que é a tribulação, que é o início, que ele começa bonitinho, né? Vai se manifestar o anticristo, que é um homem, amém? Um grande orador, um grande líder mundial, que vai trazer soluções para os problemas mundiais e vai tentar unificar o mundo através da religião, né? Ou quem sabe através do ecumenismo, né? Porque nós sabemos que as religiões elas têm pontos de vistas e perspectivas diferentes, não é verdade? O islamismo mesmo hoje não quer saber do cristianismo, e se puder eles olham para o Ocidente como e principalmente para os Estados Unidos como o grande Satã, né? E eles não aceitam, mas na grande tribulação as religiões elas vão se unir em nome de um bem comum. Amém, irmãos? Glória a Deus vai de mim. E a grande tribulação vai ser justamente depois de 3 anos e meio, porque se você pegar 7 dividido por 2, dá 3 anos e meio, quando ele já tiver unificado, implantado todo o seu sistema. Vocês estão comigo? Ele tenta, agora vem aqui, Paulo já fala lá no início que o anticristo já estava aqui. Ele não está falando que esse homem vai estar aqui, está lá na caverna e dormiu e tomou a fórmula da juventude, não. Ele está falando que a ideia já estava aqui. Amém, irmãos? A mentalidade do anticristo já estava aqui, ele iria crescer. Mas, quando se iniciar a tribulação, que ela se iniciará logo após o arrebatamento da igreja, muitos somem. Eu já expliquei sobre isso, né?
vão sumir inexplicavelmente. E se o motorista do carro, do ônibus que você estiver pegando, for crente, se você estiver pegando ser crente, não tem problema. O problema é se você estiver meio capenga, né? Que vai perder controle de avião, de ônibus, de carro pequeno. Na verdade, locomotiva vai, né? Eu me lembro quando eu era novo decidido, tinha um CD de vinil, um bolachão, de uma irmã que foi arrebatada para os céus, tal. Mas o que a gente deve se basear mesmo é no que está escrito, né? Porque o que está escrito é o válido. Existe aquilo que é bíblico, existe aquilo que é extra-bíblico, não vamos desconsiderar, mas também nós não podemos validar como se fosse 100%. E tem aquilo que é antibíblico. O que a gente valida de fato é o bíblico. Eu já li um livro de Jesse Duplantis, que fala que ele foi arrebatado nos céus, inclusive eu tenho esse livro, né? Ele fala lá, mas tem muita coisa que ele viu, mas não é nós para levarmos como se fosse uma doutrina, porque é extra-bíblico. Eu gostei da literatura. Ele fala que ele viu os animais que a Bíblia fala nos céus, ele fala, né, ele fala dos bebês, das mães que abortam os bebês, as almas que estão lá. Né? É interessante, mas a gente só vai saber de fato quando estiver lá. A gente não pode sustentar isso como uma doutrina. Nós devemos ter cuidado, porque muitas pessoas às vezes ficam criando doutrina de suposições de revelações que as pessoas tiveram. Assim como é do céu, tem gente também que tem revelação, né, para o lado de demônios. Tem uma escritora cristã que escreve várias bobagens, Rebecca Brown, por exemplo, de visões que ela tem de demônio, isso e aquilo, mas devemos se basear realmente no que está escrito. Você não deve ficar fascinado pelo que está escrito, porque o que está escrito é o que foi revelado, é a parte que cabe a nós. Amém, irmão? Glória a Deus, é de mim. Então iniciou-se a grande tribulação após a igreja ser arrebatada, né? E a tribulação vai começar justamente após aquele que detém a manifestação do anticristo na verdade, for removida do caminho. Você sabe quem é que detém o anticristo aqui? Abra aí em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 até 8. 2 Tessalonicenses. Diz assim: e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Vamos lá, versículo 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Versículo 8. Então será revelado o iníquo, esse homem, né? A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. Você sabe quem é quem o detém? Diga assim: a igreja. Ele só não se manifestou na plenitude da sua força por causa da igreja. A partir do momento que a igreja for arrebatada, esse homem iníquo, que com certeza vai ser um grande orador mundial, um grande líder. Algumas pessoas já disseram até que aquele era supostamente, eu vou falar aqui, supostamente, não tenho certeza, é só para descontrair, para vocês começarem a pensar, né? Amém? Aquele Emmanuel Macron, da França, né? Que ele pode ser um do anticristo. Ele é comunista lá, mas tudo bem. Né? Agora, eu vou falar o seguinte: tu fica aí, se tu conseguir subir na grande... Tu me fala depois se tu estava certo. Eu não quero descobrir não, amém, irmão? Mas vai ser um homem, um grande orador mundial, que vai conseguir unir, né, as nações. Amém, irmãos? Porque o mundo está em conflito, não é verdade? O mundo está em guerras. Né? O mundo está em confusão. O mundo atravessou agora uma pós-pandemia, não é verdade? E os problemas que você já viu há 10, 5, 20 anos atrás continuam. Desde quando me entendo por gente, sempre tem guerra, assim? O mundo não para de ter guerra. Algumas mais invisíveis, como é hoje o caso da Rússia e a Ucrânia, mas existem outras guerras aí. Se você botar no Google, bote buscar guerras que estão acontecendo no mundo, você vai ficar chocado com a quantidade de países que estão guerreando. Vocês estão comigo, irmãos? Então, quando a igreja for retirada do seu caminho, aí agora ele não vai ter mais impedimento. Aí agora o diabo vai botar para rachar. A Bíblia diz que o mundo já jaz no maligno, não é verdade?
Se a função do diabo é roubar, matar e destruir, imagina a igreja. Porque, irmãos, quando nós oramos, nós anulamos a ação diabólica. Você não sabe por que muitas vezes você é perseguido, porque o diabo tem raiva de você. Os demônios na rua, você andam passando, eles têm raiva de você. Amém, irmãos? Porque você é luz. Porque você tem uma aliança com Deus. Amém? Então a igreja, nós detemos a manifestação plena do anticristo. E quando esse impedimento for retirado, aí ele vai mostrar quem ele de fato é, né? E vai começar com a tribulação, que é um período inicial de 3 anos e meio. E Apocalipse fala, escrevi a besta emergir. São duas figuras de metáforas, né? Uma ele fala da terra e a outra do mar. Justamente, a primeira forma do governo. Escrevi uma besta emergir da terra, depois escrevi uma besta emergir do mar. Justamente, uma se refere ao primeiro ano, aos 3 primeiros anos e meio, que é justamente a manifestação do período que será de 3 anos e meio, a qual ele vai justamente tentar unificar o mundo, as nações, não como uma nação só, não, que nenhuma nação vai querer que uma se interfira na outra, mas a mentalidade, na ideia, eu já falei sobre isso aqui, através da religião, na verdade, esse homem vai trazer soluções fantásticas, né? E vai haver um período, né, de trevas, porque o mundo vai se mergulhar na idolatria, na bruxaria, na feitiçaria, amém? E na verdade vai se intensificar o poder secreto da iniquidade, do pecado. Vamos lá, o próximo texto de Tessalonicenses 7, acho que já lemos, né? Já lemos, o 7 e o 8, né? Que eu li do 6 até o 8. Então, o pecado vai se multiplicar. Se as pessoas já pecam hoje, com a retirada da igreja, o poder da iniquidade vai se multiplicar de tal maneira que as pessoas vão pecar sem nenhum pudor, né? Você já percebe que hoje, aqui no Brasil, né, eles já tentam legalizar a pedofilia? Você sabe que há movimento de pessoas que querem legalizar o incesto? Imagine quando a igreja for retirada, irmãos. O mundo vai entrar numa escalada, sabe? Pro fundo do poço. Pro fundo do poço. Amém? Misericórdia, diga amém? Não, misericórdia. Outra coisa, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, né? Vai haver uma grande rebelião contra a fé. Os crentes que ficaram aqui vão enfrentar dificuldades, né? Porque eles vão perceber que mesmo com a vida errada, mas eles se arrependem e começam a viver uma vida de santidade, amém, irmãos? Mas o que? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, que vai justamente se opor aos que ficaram aqui, porque a primeira leva já foi no arrebatamento, e esse homem vai se rebelar e vai perseguir mesmo. Ele vai se levantar, apostasia é tudo que se levanta contra Deus. Eu sou crente, eu sou cristão, vai haver perseguição. Você se professar crente, a igreja foi arrebatada, você vai ser perseguido. Realmente, olha, não, tenho que vou... Porque muitas pessoas vão se arrepender e de fato vão tomar uma postura. Porque é a sua última chance. Ou a última chance dos que ficarem. Eu quero crer que todo mundo foi arrebatado aqui. Mas nós sabemos que, na verdade, na multidão não vai todo mundo. É estatística. Não é verdade? O que te credencia para subir, para você não passar por esse período da tribulação, é a sua vida de santidade. É você querer se apegar a Deus, é você deixar a vida de pecado, não é verdade, irmão? E na verdade, o que é que vai acontecer? O anticristo aparecerá, esse homem da iniquidade, que está lá em Apocalipse, capítulo 13, a partir do 1 até o 18. Vamos lá. A igreja foi arrebatada. Se levanta alguém agora para poder tentar justificar o grande sumiço de uma grande multidão que foi arrebatado. Vocês estão comigo? Foram arrebatados. Com certeza, eu já expliquei. Eles vão dizer que o ET de Varginha veio aqui e levou essa turma toda. Né? Lógico, eles vão dizer que os seres humanos vieram, os OVNIs, né, e levaram consigo para abduzir. Quem já viu esse termo já? Você já viu como
a indústria cinematográfica de cinema investe em filmes de uma maneira poderosa, de OVNIs, objetos extraterrestres de outros países, Star Wars, né? Para que você acredite que existe vida, não estou dizendo que não tem, aí não cabe a mim, amém? Mas para justamente preparar a mentalidade mundial para aceitar, para que justamente fique consciente que essas pessoas que sumiram foram abduzidas por OVNIs, né, que vieram, né, que já estiveram aqui e construíram as pirâmides. Quem já viu essas teses e tudo? Porque a engenharia hoje moderna não conseguiria construir. Então houve uma tecnologia muito ultrapassada que vieram homens que ensinaram aos antigos egípcios. Então eles vão usar todas essas teorias das conspirações para tentar justificar o abatamento. E você sabe que o pessoal vai cair nesse engodo? Com certeza. E se levanta esse homem da iniquidade. Apocalipse 13. Ele botou 3. 13, aí, meu filho. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Então, a primeira linha de interpretação, né, que fala de simbolismos e figuras, né? Esse que viu uma besta emergir, na verdade, vai ser um período, um homem, né? Uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e fala sobre a união, né, da unidade a União Europeia, amém, irmãos? E sobre seus chifres 10 diademas e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia, né, contra Deus. Vamos lá, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como boca de leão, e o dragão deu o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Vou contextualizar aqui para você entender o que eu demorei anos, vou te dar o Satanás vai dar a esse homem o seu governo, e essas formas de linguagem de leão, tal, é forma de governo, forma de controle, de poder, de domínio. Ele usa a linguagem da estrutura dos animais para poder dizer como vai ser, né, bem forte, vai conseguir impor o seu domínio sobre a face da terra, porque a igreja foi retirada, Deus não está mais interferindo aqui, então agora ele vai usar toda a sua força para dominar. Então ele vai conseguir subjugar muitas nações e muitas pessoas. Versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Esse homem será ferido mortalmente. Ele vai ter uma doença tão mortal que ele vai ser curado de uma maneira assim, tão milagrosa, assim, digamos assim, que as pessoas vão dizer: poxa, não, esse homem tem um grande poder. Então esse homem tem que ser venerado e respeitado e adorado, porque eles conseguiu, tipo assim, o que a ciência não conseguiu resolver, né, através dele mesmo, através do poder da besta que está agindo e operando nele, vai conseguir curá-lo. Então o mundo vai ficar abismado, estupefato, perplexo. Vocês estão comigo, irmãos? Está na manteiga, não está? Tá vendo que não é difícil o Apocalipse? Vocês estão conseguindo compreender? Os irmãos em casa que estão, tem gente assistindo online, estão conseguindo compreender? Então eu estou contextualizando aqui o que demora tempo. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Quer dizer, o diabo será venerado, porque na verdade é ele que era o agente por trás disso. O dragão é uma figura representada pelo diabo, né? Que na China é uma figura, né, de como se fosse os entes, o poder da China, está vendo? Mas, quando falamos de dragão, se refere à figura do diabo, e o diabo vai ser reconhecido, as pessoas vão adorar o diabo sem perceberem, né? Vão adorar a figura que agiu por trás deste homem eloquente, desse grande orador que foi curado, através da força que estava operando. E eles pensam que estão adorando a Deus, na verdade estão adorando a Satanás. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E adorar a besta aqui, e quem poderá batalhar contra ela? Então, não tem nenhuma força aqui na terra que poderá ter. Então, essa é a mensagem que será vendida, que realmente é fantástico, esse homem que foi curado. Vamos lá, versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Lógico, vai ser blasfêmias contra Deus ou contra os crentes, né? Com essas teorias conspiratórias, né? E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses, que é justamente, qual é o período? 3 anos, conte aí, 3 anos e meio, irmãos, 12 vezes 3, 36, mais 4, 3 anos e meio.
Então, esse é o período da tribulação. A igreja foi arrebatada. A primeira leva já foi. Já foi na manteiga. Tão fácil você vir para a igreja, tu fica cansado, tu tem tanta coisa. E na tribulação, o caldo vai engrossar. Isso é só o começo. Vamos lá, versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Ele vai começar a desfazer da fé cristã, os que ficaram aqui. Eles vão começar a tentar fazer a cabeça da população mundial como se cristianismo fosse intolerante, como se nossas ideias do conservadorismo da família fossem ideias ultrapassadas, irracionais, o mundo evoluiu. É mais ou menos por aí, vocês estão comigo, irmãos? Tudo que Deus prima e zela como princípio cristão da palavra, não é que nada. Isso já passou, isso é ideia de pessoas retrógradas, ultrapassadas, ignorantes, que não têm a capacidade cognitiva de aprender um novo período da racionalidade do ser humano. Os cristãos vão evoluir, a mentalidade humana, a raça humana evoluiu, mas eles ainda estão com ideias do século passado. Assim, mais ou menos, vocês estão comigo? O discurso vai ser esse. Vai falar blasfêmias contra o que a Bíblia ensina. Aí, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, da casa de Deus e dos que habitam no céu. Quem é que está habitando no céu? Diga quem é. Diga, sou eu. Estou lá, irmão, nós já subimos. Essa turma que sumiu. Estão com raiva. Porque eles sabem que a turma sumiu. Mas eles não querem admitir. Eles nunca vão admitir que está com Deus. Você acha que eles vão admitir? Porque se ele admitir isso, ele está admitindo que não tem por que ele implantar um novo sistema de governo. Vocês estão comigo? Vamos para o próximo versículo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Cuidado você que vai ficar aí. Ele tem poder para lhe ferir. Os que se arrependeram, tomaram consciência, pediram perdão, pai, me arrependi, e começa a ser fiel, começa realmente. Então, o anticristo, esse homem, vai começar a fazer guerra. E como é que ele faz guerra? Não é só guerra matando, não. É uma guerra perseguindo, criando leis, criando dificuldades, para que as pessoas neguem a Cristo, a palavra, ou deixem de servir. E comecem a matar de fato. Aí começa mesmo a parte de matar de fato. Eles vão proibir, com certeza, a publicação das Bíblias. Com certeza. Ou vão permitir essa nova Bíblia distorcida, né? Que eu já passei, botei no grupo de membros do WhatsApp, quem se lembra? Que eles mudam aqueles termos, como 1 Coríntios 1:10, aos homossexuais, aos bêbados. Eles querem tirar isso, porque diz que são textos da palavra que promovem o discurso de ódio. Porque eles querem ter uma vida com libertinagem, que a Bíblia condena como pecado. Eles não querem mais, isso causa coceiro nos ouvidos deles. E você acha que quando uma igreja não tiver mais aqui, eles vão querer ouvir isso? E o cristão, falando a verdade, muitos vão apanhar, vão sofrer, serão espancados, serão mortos, serão presos. Em muitos países que permitem pena de morte serão mortos, porque estão contra a nova ordem mundial. Fazer guerra aos santos e vencê-los, então, muitos vão morrer. E deu-se-lhes poder sobre toda a língua, sobre toda a tribo, língua e... Então não vai ter um país no mundo, não vai ter uma nação que vai escapar da perseguição do domínio do anticristo. A OMS, que é uma instituição, né? Ela não tem domínio sobre os países, mas as pessoas acatam. Todos os países do mundo praticamente não acataram a decisão da OMS. Usa máscara, não usa máscara. Usa coisa, não usa. Usa ivermectina, não usa. Não é isso? Ela passava, todo mundo acatava. Vai ser mais ou menos assim. E que não se submeter a essa nova ordem mundial, amém, irmãos? Vão ser mortos. Então, todos os países do mundo estarão subordinados à diretriz desse anticristo, desse homem, que será um governante mundial. Foi ferido, foi curado milagrosamente, e as pessoas vão adorar o diabo achando, e ele vai falar horrores, porque vai vir os catedráticos, os pensadores, os homens inteligentes deste mundo, com a ciência humana, e vão desfazer tudo que é de fé. Já não tentam desfazer agora? Mas a igreja não vai estar mais aqui. Versículo 8.
E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Ó, ainda vão reconhecer. Esse adorar não quer dizer que vão se dobrar, não. Mas vão reconhecer, não, realmente esse homem tem razão. Esses crentes aí. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido? Ouça agora, gente. Não deixa para depois, não. Né? Pode ser que você não consiga. Se já está difícil você vir para a igreja, que ninguém está botando arma na sua cabeça, nem te proibindo, imagine quando você for perseguido. Será que você vai aguentar? Versículo 9. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, muitos serão mortos. Versículo 11, que é até 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante ao do cordeiro, e falava como um dragão. Vamos lá. E exerce todo o poder. Isso aqui eu vou dar um stop, eu vou parar e vou continuar, porque já fala sobre o período, o segundo período. Amém, irmãos? Mas vocês já entenderam o primeiro período, 3 anos e meio. Ele primeiro conquista, domina, implanta o seu sistema, ganha adesão mundial, né? E aí há uma manifestação. Tem outros versículos também, como, por exemplo, Apocalipse 16, 2. Bote aí, deixa eu ver só para Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Isso aqui é algo que vai acontecer sobre quem recebeu o sinal da besta do anticristo, né, que vai ser um sinal. Muitas pessoas até hoje estão vendo isso aí, dizem que é um chip, né? Alguns já dizem agora que é o celular. Tu fica aí e depois me diz, tá bom? Se você conseguir subir. Amém? Mas isso com certeza, eu pressuponho, não posso afirmar, está ligado com algumas coisas tecnológicas, né? Porque o mundo hoje é um mundo tecnológico. Se é um chip, eu não sei. Realmente existe esse chip. Grandes empresários do mundo pagam para implantar um chip, caso ele seja sequestrado. É sério, isso é falando de tecnologia real. As pessoas localizam ele. Ele consegue acessar tudo. Ele tem a fechadura da casa dele, ele bota o chip, ele consegue abrir e tal. Mas eu não estou nem um pouquinho curioso em saber o que é. Vocês estão comigo, irmãos? Também tem Apocalipse 17, do 9 em diante. Vamos lá, Apocalipse 17, do 9 em diante. Vocês estão aprendendo? Diz aqui o sentido que tem sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais a mulher estava sentada. Aí vai falando. Vamos lá, versículo 10. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um já, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que já era e já não é, ela também, o 8º, e é dos 7, vai à perdição. E 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam rei. Está falando agora sobre os países da União Europeia. Mas receberão poder como reis por uma hora, justamente com a besta. Vai se levantar, né? Nesse período. Ou que já estão aí, vão dar apoio. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder à autoridade da besta. Ou seja, a União Europeia vai entregar, vai se submeter a todos os comandos que vêm dessa besta, né? Versículo 13, 14... E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis vencerão com eles, chamados eleitos. Aí está falando sobre a vitória final, não adianta, ele vai ser vencido, amém? Até então, ele tem um poder, isso aí já é a parte final. Versículo 15, disse-me: as águas que viste onde assenta a prostituta são os povos, as multidões, e as nações, e as línguas. Vamos lá, versículo 16... E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão de sua carne, e a queimarão no fogo. Versículo 17. Porque o Deus tem posto nos seus corações que cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, que o seu reino dê à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, até que se cumpram as profecias. Amém? Versículo 18, para encerrar aqui essa parte. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis
da terra, né? Está falando sobre Babilônia, que é a grande prostituta, com as suas ideias, com a sua mentalidade de pecado. Vocês estão comigo, irmãos? E é isso aí, irmãos. Então, o anticristo vai aparecer, e quando ele aparece, implantando seu sistema, começa a abertura dos selos. Vamos lá, Apocalipse 6:1, que eu até já falei sobre isso. Da mesma maneira que ele implanta o seu governo, Deus começa a despejar da sua ira. Eu quero que você participe, não é para interceder agora. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que diziam, em voz de trovão, vem e vê. Aí bota o versículo 2, só para você ver. E olhei que um cavalo branco que estava sentado sobre ele, tirou um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Versículo 3, vamos lá. E havendo aberto o segundo selo, vi o segundo animal dizendo, vem e vê. O primeiro foi a abertura, foi o início, né? O segundo, vamos ver o que é. E saiu outro cavalo vermelho. Aí começa realmente de fato. Primeiro foi a abertura, aquela parte, abriu o selo e tal. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Olha para aí, o pessoal vai se voltar um contra o outro. Vamos lá. Mas tem uns psicopatas aí matando no cinema, no shopping, na escola. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei que um grande cavalo preto, que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na sua mão. Vamos lá, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiqueis o azeite e o vinho. Vai haver uma grande praga na produção da colheita, da produção agrícola mundial. Amém, irmãos? Vamos lá, versículo 7. Não, volte para o 6. Só não vai danificar o azeite e o vinho, mas uma parte da produção de grãos mundial vai ser afetada, que o preço dos alimentos vão ficar pelo olho da morte. Se lembra quando foi uma vez que o arroz aqui subiu, se lembra? Uma vez o feijão subiu aqui, tem época, né? Não tem, né? Por exemplo, nessa pandemia mesmo, o filé de peito de frango, alguns mercadinhos de baixo chegou a vender de 20 e poucos reais. Né? Hoje você acha de 15, 16, 17, 14,99, às vezes na promoção 13,50. O óleo de soja, que hoje está 6 e pouco, 7 e pouco, né? Chegou a alcançar 12, 13, 14 reais. Mas na tribulação vai para uma coisa atmosférica. Porque vai faltar alimento, o alimento vai ser escasso e os alimentos vão ficar caríssimos. Não posso pressupor, não posso usar índice, né, percentual, mas sei lá. E você já imaginou 1 quilo de feijão por 100 reais? Então pense aí. Estou dando só uma luzinha para você. E olhe se não ficar mais caro. Vocês estão comigo, glória a Deus, é de mim. Porque a produção mundial vai ser abalada, não vai ser em todas as culturas. Né? Porque como está falando, esse que o azeite e o vinho, né? Então vai ter culturas de plantações que não serão abaladas, mas muitas culturas serão abaladas. Isso é a abertura dos selos. Mas, diga assim, eu vou estar de boa com meu mestre. Você está nas bodas, irmão, então não se preocupe. Agora, se você está com uma vida meio capenga, aí eu sugiro você anotar tudo isso aí, viu? Amém? Então, esse período, né, vai ser um período de 7 anos. Outra coisa, falsos profetas realizarão grandes milagres e sinais, né? Vai se levantar justamente o falso profeta. Abra lá em Apocalipse capítulo 13. Versículo 13. Vamos lá. E fez grandes... Leia, abote o 12 aí. Do 12 aí depois eu passo para o 13. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que neles habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Aí vamos lá. Versículo 13. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Poxa, alguém que vai manipular o poder, né, do fogo, não é isso? A ponto de fazer lá uma mandinga lá, o Shazam, pirlim pim pim, abre de sésamo e plim. Pô,
Se concorda um homem com tal poder, com tal façanha, as pessoas vão ficar admiradas, né? Vai dizer, nossa, é o Tocha Humana do Quarteto Fantástico. Então esse homem tem alguma influência, tem alguma coisa, tem um grande poder. Esse homem tem uma influência divina por trás dele. Deve ser alguém para ser reverenciado. Não é um ser qualquer. Quem sabe ele é macumunado com os OVNIs e ele recebeu, né? É um ser híbrido aí. ET de Varginha veio e... Estou brincando, irmãos, mas é sério. Glória a Deus, vai de mim. Então o que é que acontece? Muitos profetas farão vários sinais. Outra coisa, vamos lá, Apocalipse 16, 14. Então vai haver uma manipulação, né? Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra. Olha, aqui está revelando o que está atrás dessa pessoa. O que está são espíritos de demônios, né? Que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha daquele dia, grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso está se referindo sobre a batalha final do Armagedon. Essa batalha final vai ser no período de 7 anos, que vai se iniciar o reino milenar, que é nessa parte, né, que quando Cristo volta e acaba as bodas do Cordeiro, acaba o período da grande tribulação, que é o segundo tempo. Eu vou falar sobre isso, eu estou ainda na tribulação. Os 3 anos, o segundo tempo, que chama-se da grande tribulação, é quando o caldo da panela vai ferver mesmo. Você está achando que porque o preço do alimento subiu, o quilo do feijão vai para 500 conto, está bem? Não, o negócio vai piorar mais ainda. Você lembra que eu falei na primeira vez que 1/3 da população mundial vai morrer? As águas vão se transformar em sangue. Alô? Isso é só o começo. O sol vai superaquecer, vai haver você está achando que às vezes 40 graus, 35, ninguém sabe, vai ser um calor insuportável. Não, tudo isso vai acontecer. Na verdade, é a ira de Deus, o julgamento pelo pecado. Um homem hoje zomba e despreza de Deus. Só que no final desse período de 7 anos, quando encerra o período das bodas, Jesus vem justamente para implantar o seu reino milenar aqui. E justamente é o tempo que está acabando os 7 anos. Só que aqui na terra vai haver uma grande batalha no Vale do Armagedon. É esse termo aí que os testemunhos de Jeová se atrapalham na sua interpretação bíblica. Eles pensam que o Vale do Armagedon é para você ficar a vida toda alisando cabeça de leãozinho, andando, passando a mão na serpentezinha, né? Não. Na verdade é o seguinte, esse final, essa batalha vai ser justamente porque Israel, ele vai abraçar o anticristo, achando que esse homem é o Messias prometido deles. Até hoje, os judeus não aceitam a Cristo. São poucos judeus que são cristãos, raríssimos, contados de dedos. Mas quando esse homem começar a implantar o seu sistema, Israel se revolta, se vira contra, e as nações, esses 10 reis, esses 10 chifres, a nação europeia que está lá, vai começar a se voltar contra Israel, trazendo embargo, trazendo dificuldade. E Israel começa a entrar em guerra contra esses 10 países dessa União Europeia. Só que vai haver uma grande batalha que essas 10 nações vão se reunir contra Israel. E Israel, justamente nesse período, reconhece Jesus como Cristo. E nesse último dia, que é no Vale do Armagedon, que foi nessa batalha que Jerubbaal, como é o nome do cidadão, que orou, eis que Senhor faça um novelo, brotar Gideão, irmão, contra os midianitas, vai ser justamente nesse vale. Jesus vem com o sopro da sua boca, coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Acho que quando ele desce, lá em Zacarias, nós vamos ler, não hoje, acho que na próxima. Quando ele bota o pé, desce com os anjos e com a igreja, o monte é fendido no meio na hora, racha assim, um poder, um impacto mundial. Chega Deus para a terra para acabar com a bagunça. Vai ser aquela parte, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. O mundo verá. Aí vai ser a volta visível de Cristo, porque ele vai voltar para implantar o seu reino milenar. Mas isso é daqui a pouco. Não. Vocês estão comigo? Estamos ainda dentro da tribulação. Eu só estou dando alguns flashes para que você se situe, amém, irmãos? Glória a Deus, é de mim. Então, nesse período, muitos judeus vão se converter. Eu leio o texto, né? Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão de encontro aos reis da terra para congregar para a batalha.
Então, a influência dos falsos profetas é o quê? É espírito de demônios. O que está fazendo milagres? Não tem milagre nenhum. São espíritos enganadores de demônios que estão fazendo para justamente convencer ao mundo que a feitiçaria é real. Não tem vários filmes de feitiçaria, de bruxa? Não é isso? Sei lá, acho que você está assistindo o seriado Wandinha, viu, da Netflix. Ou Harry Potter. As pessoas pegam a varinha, voam vassoura. Isso tudo é ficção. Mas existem bruxos. Bruxos existem. E eles apelam para espíritos demoníacos para prejudicar, matar pessoas. Só que isso vai se multiplicar no período da tribulação. Vocês estão comigo, irmãos? Né? Apocalipse 19, 20, vamos lá. Vocês estão muito quietinhos. Diz assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Porque se levanta o quê? O anticristo, que é a besta, que pega o poder do diabo, né? Apoiado por um falso profeta, que vai ser um líder religioso, que vai dar apoio a esse grande orador, a esse grande líder mundial. Eu falo de grande, né? Porque o mundo vai ver ele como uma pessoa do bem. Ninguém vai ver ele como uma pessoa do mal. Não é verdade? Então, que diante dela fizeram os sinais, olha, com quem enganou os que receberam o sinal da besta. Então, muita gente, até cristãos, vão ser enganados, vão receber o sinal da besta achando que realmente foi Deus. E aí quem recebeu o sinal da besta já foi. Já foi. Tem mais jeito. Você negou a sua fé. A sua mente foi cauterizada. Mas você vê que para alguém fazer isso foi enganado. Alguém vai usar um poder. Não, realmente, não. Quem é Deus é esse cara. Essa história de Bíblia, isso é tudo ficção. Isso é os OVNIs, seres evoluídos. Gente, vai ser aquela balela. Se você ficar aí, irmão, não deixe botar nada na sua palma da mão. Anote aí quando você procurar sua anotação. Pastor Marcelo falou no dia, que dia é hoje? 11 de maio de 2023. Não deixe botar achando que é tecnologia, que é a marca do capeta, do capiroto. E você vai ser enganado, né? E adorar a sua imagem. Só que no final, quando ele é preso, os dois, né, vão ser lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Vai ficar aguardando lá ainda o julgamento do trono, mas ele vai inaugurar. Na verdade, quem vai inaugurar primeiro o inferno, não, o lago de fogo. Porque na verdade, eu já falei sobre isso, inferno é uma coisa e lago de fogo com enxofre é outra. Vocês estão comigo? O inferno é fichinha para o lago de fogo. Na verdade, no final, o inferno vai ser lançado também, vai ser, não, aqui está muito frio, está quentinho, mas vamos arder, mas vamos aumentar a temperatura. Vai ser lançado o inferno, que no grego é Seol, Hades, vai ser lançado no lago de fogo com enxofre, que na verdade foi preparado para o diabo. Porque há de convir que os demônios, né, que na verdade eram anjos, são seres estruturalmente mais poderosos, fisicamente falando, do que nós. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo? Eles têm muito mais poder, têm muito mais atributo que o ser humano. Então Deus preparou, na verdade, no diabo lá ele governa, o inferno. Mas lá vai ser lançado para que eles sofram também. Tanto os espíritos dos desobedientes, dos que desonram a Deus, do que nos submetem. Essa vai ser a parte final. Eu estou adiantando lá para o finalzinho, só para você entender. Né? E quem vai inaugurar o lago de fogo com enxofre vai ser a besta, esse homem, e esse grande líder mundial, o falso profeta, que vai ajudar ele. Não vai ser nem Satanás. Satanás não vai ter nem a honra de inaugurar, que ele ainda vai perturbar ainda. Porque no final desses 7 anos, ainda vou ler sobre a segunda fase, eu não comecei a segunda fase. No final desses 7 anos, é só para dar flash para você entender, o diabo vai ser preso.
E ele vai ser lançado num grande abismo, para que ele não engane as nações durante 1000 anos. Vocês estão comigo? Então imagine, vamos aqui fazer uma leitura do mundo atual, nosso mundo moderno. Vocês sabem que há vários demônios aí fora, então? Levando as pessoas à bebida, a se prostituir, a roubar, a traficar, a usar drogas, a mentir, a enganar, a manipular. Muitas atitudes dos seres humanos são influências satânicas. Imagine um mundo quando os demônios todos forem presos. Um mundo não vai ter mais e não estará mais debaixo da influência demoníaca. Jesus vem agora e vai implantar o seu reino mesmo. Quem vem governar o mundo vai ser Cristo junto com a igreja. Não vai ter negócio de eleição, não vai ser nem Lula nem Bolsonaro. Vai ser Pedro, Luciano, Tamires, você que vai ser levantado como rei e sacerdote nesse mundo. E o mundo vai gozar de uma prosperidade durante 1000 anos que nunca viu. Aí vai se cumprir aquela parte que está lá em Isaías, que o ermo florescerá, o deserto vai virar, lugares que eram tenebrosos, tal, o mar morto vai dar vida, que tem uma das profecias. Então o mundo vai, porque Deus vai estar aqui, o mundo, na verdade, para quê? Mas isso vai significar que todas as pessoas serão salvas? Não. Porque depois que o capeta é solto lá no final, dando flash, não, estou dando spoiler para você. O diabo parece que incorpora em todo mundo e o pessoal vai lá e ainda apoia Satanás que vai se voltar contra Cristo. Não é? O pessoal desfruta de 1000 anos de uma prosperidade nunca vista na história mundial da história da humanidade. E mesmo assim os encapetados que deram vão lá, depois que os capetas voltam, incorporam nele novamente, vão dar a vez e as nações vão se rebelar contra Israel, porque na verdade Jerusalém desce do céu e fica entre o céu e a terra, mas não desce de fato. Porque novos céus e nova terra serão criados depois. Porque esse mundo será consumido e queimado pelo fogo. Aí depois disso que Deus cria um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais o mar. Na verdade, a terra será uma extensão do céu. Vocês estão comigo, irmãos? Chocou, né? Vocês nunca ouviram falar disso, né? O pior é que os pastores, todas as denominações, o que eu estou passando, eles sabem disso. Mas não ensinam. Não, do verbo da vida nós ensinamos. Eu não estou falando nenhuma heresia, irmão. Se você nunca ouviu falar sobre isso, está na Bíblia, irmãos. Porque o que é passado para a gente? É passado para a gente assim. Eu vou terminar aqui, eu vou terminar na próxima quinta-feira a tribulação e vou iniciar o período da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, quando o caldo vai engrossar. Aí você se prepara para arrochar e você guarda mesmo um rascunho, viu? O que é que acontece? O que nós aprendemos? A maioria dos cristãos é assim: eu sou Jesus, eu vou para o céu e tipo assim, vou ser arrebatado e vou ficar lá a vida toda. Não é assim que muita gente não aprendeu assim? Não é? Vai para o céu e acabou. E o que eu estou falando é a Bíblia, irmãos. Eu não estou inventando nada novo, não estou inventando nenhuma heresia, é o que a Bíblia diz. Só que as pessoas, é um estudo longo, é um estudo que aparenta ser complicado, mas graças a Deus que Deus me deu a graça de descomplicar isso e trazer para a igreja. Porque isso fortalece a sua fé. Isso te leva a você ser mais temente. Antes de você pensar em fazer besteira e se afastar do Senhor, pense bem. Porque o juízo de Deus vem. Amém? Então na próxima quinta-feira vocês estão sendo abençoados. Então, na próxima quinta eu concluo sobre a primeira fase, né? Que é a tribulação, e vai começar agora o período da grande tribulação. Aí o caldo engrossa. Vocês foram abençoados? Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Até na próxima quinta-feira, todos os irmãos. Glória a Deus.